Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Suzy Castro e hoje o vídeo é sobre tabela dinâmica. O que seria isso? Nada mais nada menos quando eu tenho uma base de dados, né? Um exemplo aqui, uma base de dados, uma tabela extensa. Nessa aqui, um exemplo, eu tenho 3.000 linhas e eu quero fazer um resumo dessa tabela. Então, eu vou selecionar tudo, vou lá no inserir, tabela dinâmica. Dentro de tabela dinâmica eu tenho a opção que eu selecionei, o intervalo da seleção da planilha original. Nova planilha, ele vai abrir uma nova guia aqui para fazer a minha tabela dinâmica. Ou tem a opção de planilha existente. O que seria a planilha existente? Dentro dessa mesma planilha, por exemplo, eu dou um clique aqui na L5, ou melhor, na K4, e ele irá aparecer com as ferramentas da tabela dinâmica aqui. Eu vou na opção nova planilha, a opção que eu gosto mais. Isso aqui é opcional, tá bom, gente? Vou dar um OK. A tabela dinâmica vai ficar disposta da seguinte maneira. Do lado esquerdo, você tem o espaço onde será montada a sua tabela dinâmica. Vai ficar exibida a sua tabela dinâmica desse lado. Do lado direito, você tem os campos para você montar a sua tabela dinâmica. Esses campos da tabela, aqui data, item, classificação, preço, cartão e estabelecimento, é nada mais nada menos que os títulos que tem na tabela de origem. Então, se aqui eu tiver uma planilha com 40 títulos, aqui eu terei 40 campos. Uma dica que eu dou para os meus alunos, vir aqui nessa ferramenta, nesse desenho da engrenagem, e colocar classificar de A a Z, quando tem muitos campos. No caso dessa daqui, como são poucos campos, não teria necessidade. Outra opção também que eu gosto muito de passar, alertar sobre o seguinte. Se eu clicar fora desse espaço, ó, cliquei fora, sai os campos. Cliquei aqui dentro, aparece os campos. Cliquei fora dessa região, saiu. Cliquei dentro, apareceu. Pode acontecer que no processo do trabalho de tabela dinâmica você feche sem querer. E aí, como que resgato? Como que eu vou resgatar aqueles campos? Eu vou dar um clique aqui nessa região, análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos. Apareceu novamente. Então, ó, de novo, fechei aqui sem querer. Aonde que eu vou? Eu dou um clique nessa região, análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos. Apareceu os campos aqui, vou fazer a montagem da minha tabela. Então, vou puxar a classificação aqui para as linhas. Tem a classificação das minhas despesas. Depois, eu vou puxar o preço para valores. Automaticamente, ele somou. Ah, Suzy, mas eu não quero somar. Eu quero contar quantas vezes apareceu cada item aí na minha tabela. Então, venho aqui em soma de preço, configurações do campo valor, contagem. É uma outra opção, também tem. Se eu voltar aqui em configurações do campo valor, eu vou ter outras coisas, por exemplo, média, que ele vai pegar o total dos meus gastos e dividir pela quantidade de vezes que ele apareceu na tabela. Tem a soma, tem o máximo, o mínimo. Eu vou colocar a soma novamente. Outra coisa também, nós podemos formatar esses valores para monetários. Como que a gente vai fazer isso? Vou clicar em configurações do campo do valor, formato do número. Eu tenho aí contábil. Dou um OK. OK. Ó, o R cifrão apareceu alinhado. Muita gente me pergunta, Suzy, mas por que não utilizar moeda? Deixa eu voltar lá em configurações do campo do valor, formato do número, moeda. Dou um OK. OK. Tá tudo desalinhado, ó. O R cifrão. Ele acompanha o tamanho do número. Vou voltar lá, configurações do campo valor, formato do número, contábil, OK e OK. Já o número tá alinhadinho. Agora, próxima coisa que eu posso colocar é a data. Eu vou puxar a data aqui para colunas. O meu, ele já está agrupado. O meu Excel ele já agrupou o 2015, as datas de 2015 e 2016. Como assim agrupado? Ele pegou todas essas datas aqui e agrupou o ano e o trimestre, ó. E se o seu Excel não estiver assim?
que você vai fazer? Você vai dar um clique aqui na data, análise da tabela dinâmica, deixa eu desagrupar. Ó, presta atenção nessa parte. Se vocês clicarem aqui no número, agrupar, não acontece nada, ó. Tá tudo desativado. Precisa clicar na data, agrupar, agrupar campo. Daí eu posso colocar lá meses e anos. Dou um OK. Aí sim, eu tenho os meus meses. E para o lado eu tenho os anos. Se eu quiser, resumo 2015, por exemplo, venho aqui, ou 2016. Se eu quisesse colocar trimestre, poderia colocar aqui também, trimestre. Se eu quiser desagrupar, ó, vou dar um clique na data, agrupar, desagrupar. Voltou ao normal. Para agrupar, clico na data, agrupar, agrupar campo, deixa eu voltar aqui meses e anos, dou um OK. Podem perceber que os anos, eles estão aqui e a data são os meses. Se eu puxar os meses para cá, eu tenho uma outra configuração na minha tabela, que é permitido também. Posso também puxar os meses para cá, para o filtro. Daí eu poderia ver aqui, ó, estou avaliando março, estou avaliando julho. É uma outra opção. Uma outra coisa também que eu posso fazer, deixa eu voltar para cá, para linhas. Eu clico aqui com o botão direito, expandir e recolher. Tem a opção recolher todo o campo. Daí o mês que eu quero analisar, clico aqui no mais, faço um estudo, menos. Vou lá, clico no mais, analiso o mês, faço meu estudo, clico no menos. Posso fazer ao contrário também. Puxo para cá. Daí eu tenho cada item e eu tenho as despesas. E a classificação também poderia vir para cá normalmente. Ok? Isso que é legal na tabela dinâmica. Você tem aí vários formatos de relatório, né? Eu poderia puxar a classificação para cá, né? Eu tenho os anos, eu posso puxar para cá. Então eu tenho 2015, 2016. A data eu posso puxar para cá. Isso que é bem interessante na tabela dinâmica. Deixa eu colocar uma outra formatação aqui, ou melhor, a anterior mesmo. Classificação. Eu vou puxar os anos para cá. Pronto. Então, tem aqui uma tabela dinâmica de despesas aí. Estou fazendo a análise do mês de junho. Uma outra coisa interessante que eu tenho na tabela dinâmica, design. Eu posso alterar isso também. Tá. Poderia também puxar o estabelecimento para cá, né? Aí tem os estabelecimentos, o que eu gastei em cada supermercado. Eu tenho a opção para desabilitar os totais. Ó, não aparece total nem na linha, nem na coluna. Também tem a opção para colocar os totais, habilitar os totais, por exemplo, somente para colunas. Só vai ficar lá embaixo. Ou, opa, eu cliquei na opção de configuração de impressão. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Uma outra opção também que eu tenho na tabela dinâmica, totais, eu tenho habilitado somente para a linha, tenho o total só aqui. Posso colocar a linha em branco, então aqui ó, tem água, atacadão, bairro, eu venho aqui, inserir linha em branco. Ó, ele colocou uma linha em branco depois de cada tópico. Então são opções de formatação. Aqui em design vocês têm opções de formatação da tabela dinâmica. Remover linhas em branco, vai tirar essa linha que está aqui. Deixa eu tirar o estabelecimento, minha tabela ficou muito poluída. Escolher um outro tipo de formatação.
Eu gosto muito de vir aqui, ó, exibir, tirar as linhas de grade. Eu acho que o Excel fica mais limpo. Agora vamos lá, para finalizar, dou um clique aqui na minha tabela, análise de tabela dinâmica. Agora eu tenho gráfico dinâmico. Vou clicar nesse gráfico aqui, nesse modelo, dou um OK. Tenho o meu gráfico. Deixa eu fechar esse campo aqui, que eu não vou usar mais. Vou aumentar o meu gráfico. Aqui em cima tem o design do gráfico. Deixa eu escolher, alterar a cor dele. Pronto, ficou combinando com a tabela. O que acontece, gente? O interessante do gráfico dinâmico é que ele está aí atrelado com a tabela dinâmica. Se eu chegar aqui e colocar março, dar um OK, automaticamente vai mudar aqui, ó, para março. Se eu vir aqui junho, dou um OK, junho. Então, se eu alterar alguma coisa no gráfico ou se eu alterar alguma coisa na tabela, um vai alterar o outro. Por exemplo, eu chego aqui, clico aqui, desativo, só coloco 2015. Opa, meu gráfico só tá 2015. Cheguei aqui no gráfico, faço ao contrário. Desativo 2015 e coloco 2016. Opa, a minha tabela também só tá 2016. Cheguei aqui no gráfico, coloquei tudo. OK, coloquei tudo. Cheguei aqui no gráfico, vou ativar só, por exemplo, FLV, frutas, legumes e verduras, para quem não é do varejo, e mercearia. Dei um clique, só estou analisando esses dados. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até a próxima.